hoje mais um episódio aí do podcast Conexão Trabalhista. A gente recebe uma pessoa muito especial, principalmente para mim, porque teve um grande impulso aí na minha carreira, que é a Patrícia Santos. Seja bem-vinda, Paty. Seja Obrigada. bem-vinda. A Paty, ela é palestrante, ela é consultora, ela é escritora, tem livro publicado, né? Raiva, o que eu faço com ela. E ela tem uma certificação muito importante, que é o que a gente quer conversar hoje. Ela é certificada principalmente sobre a raiva, mas também uma certificação sobre felicidade. Existe. E não é só mais um assunto que a gente fala, porque é importante olhar para isso. E é sobre isso que a gente quer conversar hoje aqui contigo, Paty. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Me sinto em um assunto tão importante, né? Onde a gente sabe que o Brasil ganhou o prêmio do país mais ansioso do mundo. Então, o que fazer, né, com toda essa ansiedade, saúde mental, produtividade, lucratividade e como é que ficam as leis trabalhistas em cima disso tudo? Exatamente. Como que a gente fecha essa conta com tantas informações? Mas peço aqui para ti, conta pra gente um pouquinho dessa tua trajetória profissional e como que tu chegou nesse viés de felicidade é importante no ambiente de trabalho. E sabe que eu cheguei pela raiva, né? Isso que foi engraçado. Foi pelo outro extremo. Eu venho da área de marketing e depois da área de marketing eu acabei indo para o mestrado na engenharia de produção e qualidade, porque a gente sabia o que tinha que vender lá na ponta, como atender cliente, mas não acontecia porque lá atrás, muitas vezes, na produtividade da empresa, os valores ficavam muito altos do custo e como que podia regular tudo isso? Então fui para a área de engenharia de produção. E na engenharia de produção, trabalhando com intraempreendedorismo, eu vi que, peraí, as pessoas muitas vezes acabam se complicando na vida, não pelas as hard skills, né? Pelas coisas que elas conhecem, pelas capacidades técnicas, mas principalmente pelas comportamentais. Então a gente vê pessoas não sendo promovidas, perdendo emprego, perdendo casamento, amigos, justamente por isso. E aí eu descobri que existia uma certificação no gerenciamento da raiva, e que nos Estados Unidos eles levam isso muito a sério, como educação mesmo. Por exemplo, se alguém briga num trânsito, ele paga uma fiança, mas ele é obrigado a ter um coach ou ter um curso sobre como gerenciar essa emoção que ela é tão forte e ela chega em 6 segundos, para você ter uma ideia. Então é muito rápido. E estudando sobre raiva, na época da pandemia, eu conheci Tal Ben-Shahar, através do Gustavo Arnes, que ele também faz os eventos sobre felicidade, era aluno de Tal Ben-Shahar, e aí eu fui fazer a minha certificação com esse professor de Harvard, que ele é considerado o professor mais querido de Harvard. A primeira aula dele tinha 8 alunos e a segunda turma 864. Olha só. Né, da importância de falarmos sobre esse tema. Uhum. Então a gente começa falando sobre raiva, mas para acabar com a saúde mental, né? Indo para a felicidade. E como que a gente pode definir, então, Paty, a felicidade no trabalho? Né? Hoje o nosso tema aqui sempre é fazer essa conexão com o direito do trabalho, mas fazer a conexão com os ambientes de trabalho. Como que a gente conecta felicidade no trabalho? E, muitas pessoas acham que a pessoa física e a pessoa jurídica são coisas completamente separadas. E o que a gente sabe é que está tudo dentro do mesmo casco, da mesma embalagem. Então, o que a pessoa é na casa dela, ela traz isso para o trabalho e vice-versa. Quando a gente fala sobre felicidade no trabalho, a gente começa primeiro a entender que logo depois da pandemia, eles chamaram da Great Resignation, que 40% das pessoas estariam propícias a pedirem desligamento da empresa por conta própria, por um repensar que a Covid trouxe do que eu estou fazendo com a minha vida. Né? Muita gente viu a morte de perto e aí começa a repensar a sua própria carreira e o que quer mesmo para a sua vida como pessoa. E logo depois disso, acharam que isso ia diminuir esse número, mas aconteceu o contrário. Hoje esse número já está em 51% das pessoas que pensam ou em abandonar o seu emprego ou abertas a uma nova proposta. Então, o que as empresas hoje podem fazer para segurar esse colaborador lá dentro? O que a gente sabe? Que 83% das nossas horas não são produtivas. Elas, no Brasil, né, muito alto. Acabam sendo jogadas realmente pelo ralo. E essa produtividade, muitas vezes, jogada pelo ralo, ela vem primeiro de mão de obra não qualificada. Isso segundo uma pesquisa feita por uma universidade inglesa. Só que a gente sabe que aqui no Brasil não é falta de mão de obra qualificada. Eu sei que quem está me ouvindo diz assim, lá na minha empresa é bem isso mesmo, tem gente, né, pronta para trabalhar. Mas eu vou te dizer que quando a pessoa não está pronta, mas tem boa vontade, a gente ensina.
O grande problema hoje é gente com vontade de trabalhar. Exatamente. Falta de processos, flexibilidade, né? O brasileiro, vai assim mesmo, vai assim mesmo, vai assim mesmo quando, né? Não vai a segunda vez. Existe uma frase de Sartre, do filósofo, que diz assim: o inferno são os outros. Então, o brasileiro, ele sempre culpa o governo, a economia, o colega de trabalho, o chefe, por um não resultado que muitas vezes estaria na responsabilidade dele em galgar. E, obviamente, que muitas vezes falha também as nossas gerências, que assumiram a gerência sem nenhuma qualificação técnica para como gerenciar as pessoas. E aí a confusão está feita. Olha, muita coisa, né? A gente pensar nisso no ambiente. Quando a gente vê isso nas ações, isso fica muito claro, né, Mari? Que houve ali, que faltou foi comunicação mesmo, faltou entendimento. A gente percebe uma raiva enrustida quando a gente vê o processo, quando a gente lê, né, o processo. Exatamente. A gente sente que a complicação, a complicação que eu digo, o processo, ela vem de uma infelicidade no trabalho, no momento, porque a gente até já falou sobre isso aqui. Tem muitas empresas que não necessariamente pagam todos os benefícios Corretamente. corretamente, mas tem um índice baixíssimo de ação trabalhista. E, por outro lado, outras empresas que pagam o mais próximo possível do correto, claro, deixam ali faltar alguns pontos, mas mais próximo do correto, tem um nível altíssimo. E isso muito vem da relação com a empresa. Da relação de satisfação naquela empresa, de como tu se sentia tratado, se tu era feliz lá dentro mesmo, assim. E Mariana, Então, sim, né? Olha só, porque não é com a empresa, porque a pessoa não se relaciona com a empresa, se relaciona com as pessoas que estão lá dentro da empresa. exato. Então é gente com gente. E nós somos seres que precisamos de pessoas, né? O ser humano não é uma ilha, ele precisa de outras pessoas de relacionamento. Porém, por outro lado, as redes sociais acabaram provocando que as pessoas acabam se comparando demais. Porque o que você vê na rede social, geralmente, é uma vida maravilhosa. Porque ninguém Todo vai mundo. postar uma cara amassada, sem Sim. filtro, Ou que a gente não dormiu à noite, ou porque que não estava bebeu à trabalhando. noite, ou de comer o brinco, né? Todo mundo coloca um prato maravilhoso, mas ninguém coloca aquele Tupperware saindo do micro-ondas que está 3 dias comendo aquele negócio. não. É só luxo e Sim. maravilhas, né? Então, essa lente cor-de-rosa, a pessoa acaba comparando a vida dela, e sempre na comparação, ou ela menospreza o outro, né? Ele fez alguma coisa errada, por isso que ele tá tendo essa vida maravilhosa. Ou ele se menospreza. E vamos falar um pouco então da raiva, né? A raiva, ela é uma emoção raiz, mas ela é uma emoção que esconde outros sentimentos. A pessoa, ela pode estar com raiva porque ela está com medo. Então, por exemplo, aqueles chefes que batem na mesa, que gritam, façam porque eu estou mandando, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Num primeiro momento, ele até consegue fazer as coisas andarem para uma produtividade. Mas tudo aquilo que a gente tem medo, a gente tem raiva. Em algum momento, não sei se alguém lembra do Chaves, ele dizia assim, sem querer querendo. Então, sem querer querendo, a pessoa se vinga. Se vinga de que jeito? Sabotando, fazendo fofoca, intriga, arranjando, tô falando isso mesmo, arranjando um atestado médico. Uhum. E aí começam de novo, né? A falta de produtividade vai entrando no looping, porque a pessoa, ela esquece que ela tá naquele emprego porque ela decidiu estar. Ela vê muitas vezes o emprego dela como um castigo e não como uma tomada de decisão que ela teve, ou uma bênção. Porque, gente, não tem nada mais desagradável do que alguém acordar numa segunda-feira e não saber o que fazer da vida. Não saber nem se vai conseguir pagar os seus boletos. Então, hoje, a gente ter um trabalho é uma maneira da gente servir a sociedade e, de alguma forma, a gente também se desenvolver. Sim. O estudo da felicidade dentro do trabalho é justamente para diminuir o burnout das pessoas extremamente estressadas, já que o estresse hoje, uma pesquisa feita, perguntaram para as pessoas, você está estressado? Você teve estresse ontem? 56% das pessoas disseram que tiveram dias muito estressantes no dia anterior. Provavelmente vão ter hoje de novo. Sim. E nós não fomos ensinados a como lidar com o estresse. Tem até algumas dicas que a gente pode dar daqui a pouco. O outro grande problema é o absenteísmo e a falta de engajamento. E a gente fala, olha, felicidade tem a ver com propósito, com significado de vida. Se a pessoa entra num trabalho, às vezes quem está ensinando ela a trabalhar é a pessoa que vai ser demitida. Quantas vezes a gente vê alguém contratando e põe para treinar a pessoa que não está dando certo, a que vai sair da empresa?
Quem é o anjo da guarda que vai cuidar desse funcionário que acabou de chegar na sua empresa, que vai ensinar, que vai dar apoio, que vai fazer com que ele se sinta parte de um grupo e de uma equipe? E isso faz a diferença. E isso é trabalhar a felicidade dentro do trabalho. E quando a gente fala de felicidade, te ouvindo falar, né? Quem que vai acolher as pessoas? A gente fala hoje dentro dos ambientes, o onboarding, né? Aí a gente vê as empresas fazendo aqueles kits de onboarding maravilhosos. Aí a pessoa fica feliz, porque lógico, quem que não gosta de receber, ou se sentir carinho, bem né? recebido, né? Você chegar. E aí o colega do lado, olha, mas veja bem, né? Se você não Já começa a prepara, minar, já né? começa a minar, fala, nossa. Então a pessoa já pensa 2 vezes. Quando a gente pensa nisso, né, que benefícios você vê, então, para que as empresas entendam que isso é um valor, né? Isso faz parte lá do retorno de investimento. Isso faz parte lá na conta, né? Quando a gente está aqui falando, o RH começa a se tornar estratégico, e ele fala tanto de ser estratégico, quando ele não faz conta para saber em que ele pode investir para que ele garanta essa felicidade. Nem tudo são coisas custosas. Não, Mas muitas outras são coisas muito simples, né? muito simples. São coisas que muitas vezes não precisam de grandes valores financeiros, é só de, às vezes, ter alguém que ouve. Sabe, só da pessoa sentir que alguém compreendeu o que ela está passando, ou ela pôde pedir ajuda para alguém dentro da empresa, de algum trabalho que ela não sabe fazer, ou se ela erra, muitas vezes não tem ninguém cobrando ou punindo pelo erro, e sim vendo aonde que aconteceu o erro. É a mesma coisa que eu tomar um remédio para baixar uma febre. Tudo bem, tem que baixar a febre, mas se eu não entender de onde essa febre, por que essa febre está surgindo, ela vai ficar pior. E isso acontece muito nas empresas, de tentar culpar o problema e não ver qual é a raiz do problema para que não aconteça mais. Paty, como que tu sugeriria implantar essa política de felicidade dentro de uma empresa? Como que eu começo? Pensando assim, eu sou um empresário, estou acompanhando diversos problemas na minha empresa, vendo um desgosto dos meus funcionários. Por onde que eu começo para tentar solucionar isso? O que eu posso fazer? Primeiro mostrando para os funcionários o quanto ele é importante no processo e na empresa. Por mais simples que seja a tarefa, que seja uma tarefa de fazer o café da manhã da turma ou de fazer uma limpeza, por mais simples que seja, o que acontece se ele não estivesse lá? É o senso de pertencimento, Que é né? o senso de pertencimento. Uhum. Porque quando você se sente pertencente a um grupo, eu não sei se vocês chegaram a ler o livro do Matthew Perry, do Friends. É Não. muito legal. Ele fazia o Chandler Bing, né? Eu sou super fã de Friends e acabei lendo o livro dele. E ele teve. Por isso que ela já chegou. Né? Nós temos aqui a nossa Jennifer Aniston, não sei se vocês repararam, né? A Rachel. E interessante, claro, ele passou por problemas de adicção, né? Tanto com álcool quanto com medicação. Mas ele falou no livro que as vezes que ele ficava sóbrio e se segurava era justamente quando ele tinha que gravar o seriado de Friends. Porque ele sabia que ele não podia cair, que tinha muita gente envolvida ali. E ele adorava estar com os amigos, porque eles eram verdadeiros amigos, não eram só friends no nome da série, mas eles eram realmente, se apoiavam, se ajudavam, estavam sempre juntos. Então, o quanto que uma equipe boa, que realmente a gente pode ser quem a gente é, sem precisar usar máscaras, sem eu precisar estar preocupada em impressionar ninguém, mas só em me expressar, pode trazer resultados para a saúde mental e para a produtividade da empresa. A Michelle perguntou sobre o retorno, então tem aqui alguns números que eu trouxe até de algumas pesquisas da Gallup, né? Que, olha que interessante, o retorno de investimento sobre qualquer coisa que você faz a respeito da felicidade no ambiente de trabalho é 1 para 10, o retorno. A cada R$1 que você coloca, é R$10 que você vai ter de volta, de retorno. Você consegue ter comprometimento 6 vezes maior dos funcionários. Então, você não vai perder os seus melhores funcionários. Em rotatividade. Em rotatividade. Em produtividade, nós temos 2 números. A Gallup traz um número de 29% e uma universidade na Inglaterra traz 13%. Mas assim, sendo mais que 10% de produtividade, já está valendo. Tá ótimo. 45% na satisfação do trabalho. 3 vezes mais, as pessoas ficam mais criativas e com mais inovação. Se acreditava no tempo passado que para você ser criativo, tinha que passar trabalho, tinha que passar perrengue, que você aí teria uma criatividade para sair daquela situação.
É verdade, você vai ter, mas ela vai ter só um limite. Porém, quando a pessoa está feliz, alegre, contente, querendo realmente ser uma pessoa melhor para o mundo, o nível dela de inovação e criatividade é muito maior. Segundo pesquisa, 3,5 a mais. 10% de satisfação dos clientes, porque o cliente sente quando uma pessoa está ali de coração. Porque quando você realmente está feliz, você não incomoda ninguém. Sim. Quem é a pessoa que mais incomoda, que mais faz fofoca? Aquela que dá de cara com ela no espelho de manhã, já leva um susto danado e sai distribuindo fel para todo mundo. Eu sempre digo que tem pessoas que não foi a cegonha que trouxe, foi um urubu, né? E aí, essas pessoinhas, às vezes, tem gente que a gente tem que tirar da empresa. E às vezes o empresário fica com medo, diz, mas é meu melhor funcionário. Mas ele é extremamente negativo, ele joga todo mundo contra a empresa, entendeu? Ele não faz o que é para ser feito, as regras ele não segue e ele contamina o resto. Então minha pergunta é, será que não tem algumas laranjinhas podres e não é melhor às vezes a gente tirar? Será que vale o custo-benefício, né? Será que vale o custo-benefício? Será que ele é tão produtivo quanto o mal que ele faz? É porque a produção dele ali em números é possível quantificar Sim. mais objetivamente, né? Mas o mal que ele faz talvez não é tão fácil de ter essa conclusão, mas uma análise pode identificar a insatisfação de quantos ao redor dele estão insatisfeitos, né? E ele geralmente é fofoqueiro, né? Então ele sempre traz muitas notícias para o dono da empresa. E daí o dono da empresa fala: olha, ele é meu braço direito. Na verdade, ele só é um repórter do mal, né? Que acaba muitas vezes tendenciando algumas informações. Tem gente também que é tipo Branca de Neve, só quer ter anão na volta para não fazer sombra. Então ele não deixa ninguém crescer. Então parece que ele é melhor porque ele não deixa ninguém crescer. E a partir do momento, muitas vezes, que a gente tem esse olhar mais cuidadoso e assim, por que essa pessoa está indo mal no trabalho? Gente, quem é que acorda de manhã e o filho pergunta, pai, para onde você está indo? Estou indo lá para a empresa. O que você vai fazer na empresa, pai? Vou errar tudo hoje, vou detonar. Não, a gente sai para fazer o nosso melhor. E quando a gente consegue trazer o senso de propósito e mostrar para a pessoa a capacidade que ela tem de desenvolvimento, ela vira um outro funcionário. Vou fazer um corte aqui, porque a gente tem um episódio, meu Deus. Vamos continuar? A gente pode continuar. Vocês querem mais um pouquinho desse assunto? Vamos fazer a parte 2? Acho que sim, acho que vale, né? A gente continuar esse assunto. Então, queria agradecer vocês. Deixem aí perguntas que vocês tenham desse episódio. E a gente vai continuar conversando aqui e vai gravar uma segunda parte para que vocês possam ter essa continuidade. Obrigada. Por enquanto, obrigada. Prazer, que baita conexão.